Olá, viva a todos, muito boa tarde, obrigado por estarem aqui connosco. Vamos, peço desculpa para já pelo atraso, porque isto já é atraso em cima de atraso, não é? Mas vamos tentar da nossa parte cumprir com aquilo que nos foi definido e hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre uma solução de caixaria da Tecnal que introduz aqui, digamos, um conceito que de certa maneira é inovador e é sobre ele que eu vos quero falar. Gostaria, para todos os efeitos, de lembrar só que nós na Tecnal criamos janelas, distribuindo janelas. Ou seja, o preceito a que nos propomos, de facto, é que realmente, nomeadamente o alumínio que nós utilizamos na feitura das janelas, é um alumínio que já teve uma vida, nomeadamente como janela. Já foi uma janela noutra vida. E pode voltar a ser, e, quiçá, pode voltar a ser novamente. E, portanto, daí essa máxima que nós temos, criamos janelas, destruindo janelas. Bom, vamos falar então aqui da Tigal, que é a solução que eu vos quero falar, que também podemos dizer que é uma janela híbrida. Híbrida porque, de certa maneira, faz aqui uma mistura de dois conceitos de caixaria, obviamente. Estamos a falar de dois conceitos que estão ligados. Àquilo que normalmente é a caixaria de correr ou a caixaria de batente. Como vocês bem sabem, existem vantagens muito intrínsecas a cada um destes sistemas, mas que, na maior parte dos casos, eles não são sequer complementáveis. Ou seja, o projetista, quando tem de decidir qual é o tipo de fenestração que vai pôr no seu projeto, em regra tem de decidir, ou vai para um lado ou vai pelo outro. Bom, o objetivo aqui da criação do sistema Tigal foi exatamente criar aqui uma solução que, de certa maneira, finalmente conjugasse aquilo que são as vantagens de um sistema de correr e aquilo que são as vantagens mais claras de um sistema de batente. Ou seja, portanto, eu designaria aqui só em primeira mão, no caso das janelas de correr, de facto, tem muito a ver com a amplitude dos vãos, a transparência, portanto, normalmente nós conseguimos ter vãos móveis de grande dimensão, isso realmente privilegia aquilo que é a transparência da solução. Ao invés, na caixaria de batente, nós temos uma percepção, e é uma percepção que é correta, de normalmente termos desempenhos, nomeadamente funcionais, mais elevados, ou pelo menos uns furos acima daquilo que nós obtemos com um caixinho de correr, digamos, do mesmo segmento. Bom, o objetivo aqui, de facto, foi nós tentarmos, somarmos um mais outro sistema, ou vantagens de um com vantagens do outro, e irmos buscar um sistema que nós chamamos de puxar e correr, aparece aqui designado como pull and slide, mas basicamente é isso mesmo, e que, de facto, demonstra características, nomeadamente em termos de dimensões e em termos de desempenho, que de facto são exatamente aquilo que nós conseguimos normalmente ver num sistema de correr e num sistema de batente. E nesse sentido, de facto, este casamento foi conseguido. Podemos ver, por exemplo, que uma das características é a microventilação. Ou seja, a possibilidade de termos uma ferragem que nos permite, e porque este sistema, de facto, combina esses dois movimentos, portanto, o de correr e combinar um movimento, digamos, de movimento paralelo, portanto, um movimento paralelo, um movimento contíguo, digamos assim. E ele consegue realmente fazer com a ferragem que está disposta perifericamente, consegue projetar a folha, portanto, 6 mm relativamente ao plano em que está, e dessa forma, portanto, nós conseguimos, digamos, uma lâmina de ar periférica, portanto, cerca de 4 mm, portanto, ele desloca 6 mm, mas há, portanto, depois a parte relativa à compressão dos próprios vedantes periféricos, portanto, e consegue-se libertar dessa mesma pressão, criando essa tal lâmina, e eu consigo ter esta janela, se eu quiser, uma manhã toda aberta, ou o dia todo aberto. Eu vamos sentar aqui estas mesas, não são feitas para... Bom, e então estava eu a dizer que eu consigo ter uma janela destas aberta, sem que ninguém do lado de fora se aperceba sequer que a janela está aberta. Porque esta abertura é uma abertura muito discreta. Ou seja, ninguém do exterior consegue sequer se aperceber que a janela está em microventilação. A microventilação, como vocês sabem, é muito importante. O RESES obriga à renovação de 0,7 unidades de ar, portanto, por cada hora.
E eu, com este sistema, consigo, por exemplo, garantir perfeitamente esse tipo de renovação de uma forma que, de facto, é totalmente imperceptível. Aliás, ele, quando está nessa posição, aliás, de microventilação, tem permeabilidade da classe 1. Ou seja, portanto, há uma série, portanto, de dispositivos que estão aplicados na folha. Infelizmente, aqui o contraste não permite distinguir muito bem. Mas, por exemplo, esta ferragem tem duas hastes que têm brevet Tecnal e que permitem, nomeadamente, esse movimento combinado, de facto, de paralelismo e contíguo. E, assim, dessa forma, nós conseguimos ter essa ventilação, sem, no entanto, perdermos aquilo que é a estanquicidade. Lá está uma das grandes características do sistema de batente. Este sistema é estanque à água, por exemplo, a 1200 Pascal. Ora, 1200 Pascal, de facto, é um valor que está definitivamente no campeonato dos sistemas de batente. Eu recordo-me perfeitamente, ainda não há muito tempo atrás, um sistema de correr que tivesse 300, 400 Pascal de estanquidade à água, no final dos anos 90, era bom, sem dúvida, já era muito bom. Portanto, hoje em dia temos um sistema, uma janela de correr que consegue ter uma estanquidade de 1200 Pascal, é de facto notável, e isto de facto é o fruto da evolução de facto, que a tecnologia tem permitido. E naturalmente estas ferragens que aqui estão e que foram naturalmente concebidas para este sistema, permitem-nos naturalmente esse tipo de performance. O conceito naturalmente que está subjacente à Tigal é um conceito que também não podia deixar de ser estético, obviamente. O sistema, de facto, em si tem uma dimensão que, desde logo, é assumida. Ou seja, não é um sistema minimal, de todo. Portanto, há ali uma expressão que está assumida e que pretende transmitir também não só aquilo que é a robustez que está, portanto, aliado ao sistema, mas, acima de tudo que lá está integrado e inserido, porque tem dimensão para ocultar tudo isso. A ferragem, digamos, por exemplo, a funcionalidade da drenagem ser oculta também. Portanto, esta dimensão acaba por ser aproveitada para ocultarmos tudo o que são as funcionalidades e os dispositivos que, digamos, controlam a janela e o caixinho, dando-lhe, portanto, um conceito único. Vamos ver aqui um pequeno vídeo. Portanto, só um caixilho urbano nasceu, sem dúvida, para o meio urbano. Não é exclusivo, não tem que ser, mas, de facto, nasceu muito para esse conceito. E, de facto, realmente são as tais ferragens periféricas que permitem vários pontos de fecho, como se um caixilho de batente se tratasse, e, realmente, depois, lá está, o tal movimento em que a janela é projetada lateralmente e permite, portanto, a ventilação, a posição de microventilação, ou, naturalmente, a abertura em que a folha fica liberta e faz, portanto, o movimento de deslizamento. Esta janela, obviamente, como vão ver aqui, relativamente à estanquidade, 1200 Pascal, esta janela, portanto, também outra característica dos sistemas de batente é, naturalmente, o isolamento acústico que conseguem proporcionar. E, quando se abrir a janela, não estou a ouvir ruído nenhum. Vou estar a ouvir agora. Pois, isto não está a passar o som. Peço desculpa. Era suposto estarmos a ouvir som. Ele anulou o som do computador, mas também não está a passar pelo projetor. Eu tenho o som no máximo. Eu peço imensa desculpa. Era suposto estarmos a ouvir aqui uma... É que neste slide, neste filme, esta última parte, o que vocês fariam era o seguinte: a janela abria e escutaríamos imenso ruído que vinha da rua, porque o cenário, como vocês veem, é um cenário urbano, portanto, escutaríamos buzinas, gritos, do ruído das pessoas a falarem, buzinas, e quando a janela fecha, esse ruído praticamente desaparece. Não de todo, mas quase, porque está na microventilação. Mas depois, quando a muleta acaba de terminar o seu último quarto de movimento, ou seja, quando ela fecha, esse ruído que ainda se sente ao longe desaparece de todo. E nós conseguimos uma atenuação acústica, a janela,
portanto, estamos a falar do sistema já com o vidro, uma atenuação acústica de 45 dB. Bom, 45 dB num caixilho que tem uma janela de correr, caramba, esta é outra coisa, é outro valor de facto notável. E está, de facto, nasceu para realmente meios ruidosos. E por isso eu vos dizia há bocadinho que a Tigal é um sistema que foi concebido muito a pensar, de facto, no meio urbano, onde, de facto, nós temos necessidade, nas nossas casas, de conseguirmos atenuar de forma, digamos, significativa esse ruído. Mais uma vez, peço desculpa de não ter o som. Relativamente àquilo que são as performances do sistema, pois acho que são de referir, sem dúvida alguma. Permeabilidade ao ar, classe A4. Quer isto dizer, portanto, isto é a classe mais alta, vai de 0 a 4, esta é a mais alta, a 0 seria sem classificação. Posso-vos lembrar que dentro daquilo que é a certificação Passive House, quer seja da etiquetagem para a janela classe A+, a classe A4 é um must. Portanto, não há como fugir e temos-la aqui também, naturalmente, na Tigal. Estanquidade da água é 1200, pois 1200, para aquilo que é a normativa nacional, nomeadamente a MP 4517, que define os parâmetros de desempenho relativamente à estanquidade da água para os caixilhos em função da sua exposição e localização geográfica, pois estes 1200 Pascal estão, de facto, acima de qualquer exigência que esteja, portanto, nesse código e pode-se dizer que é uma estanquidade à prova de tudo. Estanquidade, portanto, a resistência à ação do vento também, temos dois ensaios para classe 3 e classe 5, portanto, 1200, 1200 portanto, é a pressão de ensaio, esta é a pressão de segurança, e neste aqui, portanto, classe 5, pressão de segurança a 3000 Pascal. Muito importante, performances térmicas. Vão ver aqui, solução standard, o U da janela, portanto, combinando o U do frame e do glass, temos 1,52, utilizando um vidro de 1.0, e se utilizarmos a solução Premium mais, temos um UW de 0,86, utilizando um vidro com um UG de 0,5. Atenuação acústica, já tínhamos visto aqui. Olhando um bocadinho mais atentamente para aquilo que são as performances térmicas, porque, enfim, neste fórum são muito importantes, de facto, e uma solução, portanto, com folha visível, em que temos uma soleira standard com a dimensão que aqui estão a ver, e utilizando um vidro com espaçador em alumínio, que tenha, portanto, o guia de 1.0. Para a solução Premium temos um UW de 1.45, para a solução Premium Plus, para a solução Premium 1.5 e para a solução Standard temos de 1.52. De facto, existem aqui alguns, digamos, incrementos da esquerda para a direita, portanto, estas soluções são de facto mais performantes, utilizando ainda assim um vidro duplo com um espaçador, digamos, também standard. Não é? Mas podemos, ainda utilizando a folha visível, também com a solução de vidro duplo, mas agora já utilizando, portanto, um espaçador térmico, em que realmente já conseguimos atenuar, digamos, de forma significativa, e daí está também que, de facto, o espaçador no vidro duplo é algo que muitas vezes nós esquecemos e passa-nos assim um bocadinho ao lado, mas às vezes pode ser a diferença entre nós conseguirmos um determinado valor ou não, sem estarmos a mexer grande coisa, porque a utilização do espaçador térmico no vidro não encarece de forma significativa de todo, mas dá-nos ali mais uns décimos que às vezes pode significar o estar lá ou não estar. Portanto, é algo que não devemos esquecer. Ainda neste âmbito, estão a ver agora aqui outra solução, mas desta feita utilizando vidro triplo e com espaçador térmico e utilizando um vidro, de facto é um vidro, aquilo que nós normalmente designamos como XPTO, mas para atingirmos valores, de facto são muito expressivos, expressivos no sentido de serem muito baixos para um caixilho realmente que tem uma expressão física de facto significativa, e às vezes perguntamos como é que é possível, mas de facto todas as inserções e o desenho dos isolantes térmicos
que estão, digamos, abocardados nos vários semiperfis, permitem realmente retardar a passagem dos transientes térmicos e, de facto, tem essa capacidade de depois de nos dar estes valores que estão a ver aqui. Aqui, por último, relativamente às performances térmicas, estamos a ver uma solução em que o caixilho está, digamos, integrado na própria construção, portanto, isto é uma solução construtiva, em que a partir do exterior eu, digamos, não tenho vista de alumínio relativamente àquilo que são as ombreiras, digamos, do caixilho, e por utilizar esta solução consigo ainda assim baixar mais umas décimas em cada um dos módulos, utilizando o tal vidro triplo e com o espaçador térmico. Portanto, depois há ainda a forma de superlativizarmos, digamos, estas performances, mesmo, digamos, ao extremo. Sim, agora que vissem um vídeo que vamos ver sem som. É uma pena, mas tenho outra forma aqui de fazer. Isto está... Peço desculpa. Portanto, isto é um vídeo, então nesse caso eu vou fazer assim uma narração mais ou menos do que ele fala, embora tenhamos, enfim, algumas legendas, mas tem a ver com aquilo que podem ser, enfim, um futuro muito próximo, enfim, digamos, aquilo que é o próximo, como é que vai ser realmente nos próximos 20, 30, 40 anos, perante as mudanças climáticas que temos vindo a percebermos, que de facto vai fazer com que não só realmente o fluxo de pessoas às cidades faz com que realmente quase 70% da população em 2030 vão estar a viver em meio urbano, como acima de tudo também, digamos, a ocorrência de fenómenos extremos, e tivemos que utilizar realmente soluções urbanas em que os edifícios cada vez vão crescer mais em altura, vai fazer com que a fenestração desses edifícios terá cada vez mais resistir a condições, digamos, limite, a situações de que aquilo que nós hoje em dia consideramos como fatores, digamos, quase de vendaval, mas que vão ser cada vez mais frequentes. E, desde logo, esse sistema, digamos, não está, digamos, a fazer uma previsão, digamos, catastrófica, mas, acima de tudo, está a preparar-se para ser uma solução que fará frente mesmo a esse tipo de condições e daquilo que é, enfim, digamos, aquilo que se prevê venham a ser muitas das necessidades a nível da cascaria e permite, neste momento, portanto já termos disponível um caixilho do futuro em termos de desempenho e que nos dá, portanto, todo este desempenho. A partir daqui, só se eu cantar um bocadinho também. Peço desculpa, estamos sem som. Reparem o caixilho a deslocar-se para a frente quando fecha. De facto, é este pequeno movimento, são 6 milímetros, mas são 6 milímetros que fazem toda a diferença, não é? E que realmente distinguem este caixilho. Permitam-me só reforçar a ideia que eu falei no início. É que o alumínio de que é feito este caixilho, a liga de alumínio que a Tecnal utiliza, é a liga hidrocircal 75R, que é uma liga que utiliza pelo menos 75% de alumínio, é sucata pós-consumo. E depois ainda complementa, bom, às vezes não é só 75%, ainda é mais do que 75%, mas pelo menos tem 75%. Depois ainda utiliza um pouco também de sucata pré-consumo, sucata que é de facto sucata, mas resultou da parte de quando foi da extrusão. Também resulta da parte do instalador quando está a cortar as janelas e todas aquelas sobras que ficam. Portanto, essas sobras são sobras que não chegaram a ter nenhuma vida em termos de janela ou porta e, portanto, são pré-consumo, também, portanto, são utilizadas na composição da liga 75R e, por último, complementa-se com alumínio primário do tipo Reduxa. São alumínios, portanto, são utilizados apenas a partir de fontes renováveis, hídricas e eólicas. E quando se utiliza uma liga hidrocircal e comparamos a pegada carbónica de uma janela por uma pegada de um alumínio
de 8,6. 8,6 é a pegada carbónica da média europeia de consumo. A média europeia de produção é 6,7, mas como nem todo o alumínio que se consome na Europa é cá produzido, pois parte dele vem da China, e a China são 20 kg por cada quilograma. A pegada carbónica são 20 kg por cada quilograma de alumínio produzido, pois faz desequilibrar muito essa balança. O hidrocincal tem uma pegada de 2,4 kg por contraponto. Mas quando eu comparo com a média de consumo europeia e a janela com a hidrocincal, podem ver realmente a pegada carbónica da janela e a componente de alumínio face, portanto, às outras componentes para a composição da própria janela e, portanto, reduzimos assim de uma forma brutal aquilo que é a pegada carbónica dessa janela. Porque este alumínio, conforme vos disse, é continuamente, portanto, reciclado. Foi janela e pode voltar a ser, em on, por aí fora. Era o que eu tinha para vos mostrar aqui do sistema Tigal e, neste momento, estou a dispor para questões que queiram pôr, por favor, relativamente àquilo que vimos. Disparem. Bom. Foi muitas novidades. Uma novidade assim quase. Ainda está a processar. Ainda estou a processar, é verdade. Não, mas é uma novidade, não tenha dúvidas. Este conceito de janela, realmente, nós às vezes pensamos naquelas portas das carrinhas, por exemplo, que nós abrimos e corremos, não é? Mas estamos a ver aqui uma situação em que eu tenho uma janela que tem vidro, que tem que ter a estanquecidade como se fosse um caixinho de patente, com todas as suas ferragenzinhas, os vedantezinhos, aqueles cantos-vizinhos vulcanizados, tudo como ele for, ok? Na minha janela já não é a folha da carrinha que bate e fecha. Não, aqui é a funcionalidade da folha da carrinha, mas acima de tudo a estanquidade de uma folha de patente. Portanto, essa combinação da funcionalidade, portanto, não temos a situação de vãos móveis que invadem o nosso espaço interior por causa dos cortinados, por causa de móveis que tínhamos no interior, que temos que ajustar por causa do movimento das folhas. Não, o caixinho de correr não tem esse problema, de facto. Mas depois é a vantagem de termos realmente aquela performance que só um caixinho de batente, na maior parte dos casos, consegue dar. Só corre uma janela? Só corre uma folha, exatamente. Este é um dos conceitos que, de facto, me parece ser um conceito muito racional. Nós, quando temos um caixinho de duas folhas, nós nunca conseguimos ter as duas folhas abertas ao mesmo tempo. Ou temos uma, ou temos outra. De facto, nós só utilizamos uma de cada vez. E nem sempre, ou quase nunca, o facto de podermos entrar por ali ou por ali é de facto importante. Nós podemos ter as coisas dispostas de modo a que há o espaço pelo qual nós passamos através da janela para a varanda ou para outro espaço que esteja adjacente. E nesse facto nós poupamos o dinheiro de uma ferragem. Mas porque é que precisamos de duas ferragens, de facto, se há uma folha que é aquela que normalmente nós utilizamos? Só perguntei porque eu reparei, só uma janela. Não é? Exatamente. Este é um conceito. Sabe que este conceito é um conceito que os anglo-saxónicos usam já há muitos anos. Nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, caixilharias deste tipo em que há uma folha que corre e a outra é fixa, é algo que é muito comum. E, muito honestamente, para mim faz todo o sentido. Especialmente quando estamos a falar de um sistema em que realmente tem uma ferragem que é muito refinada e que, de facto, permite um desempenho altamente performante. Então, eu não tenho necessidade de estar a repetir essa mesma performance em duas folhas, basta-me que uma, de facto, me permita, porque eu posso ter uma folha com 2 metros de largura, o que me permite sair com outra pessoa de mão dada, alegremente para a varanda e resolver esse meu problema. E, portanto, nesse sentido, eu acho que também faz sentido ser apenas de uma folha. Não sei se têm mais algumas questões que queiram pôr. Bom, se não têm, então eu quero agradecer a vossa presença. Muito obrigado.